Fala galera, então, aqui é o Edu Megali e hoje a gente vai estrear um programa aqui no canal do Rock and Roll, que é o The Mist Convida. E antes, né, de eu continuar, vou já dar o recado para você se inscrever no canal, compartilhar, né, e sempre aí favoritar os vídeos pra gente continuar trazendo outros vídeos dessa série, tá? Então hoje, aqui do meu lado, eu tenho o meu companheiro de banda, a lenda do metal mineiro, Vladimir Korg. E aí, vou passar a palavra para ele hoje. E aí, papai, bom dia. Bom dia a todo mundo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sabemos que hora que a galera tá assistindo. Nossa cobaia hoje, nosso grande convidado, amigo da banda. Esse propósito de a gente fazer esse canal é trazer amigos da banda, do The Mist, né? Por isso que chama The Mist Convida. E nosso querido Ricardo Batalha, uma lenda do metal também, quer dizer, do jornalismo, né? Eu ainda não sei porque que ele ainda não começou a escrever um livro, porque ele sabe tudo, né? E ele veio aqui, eu queria agradecer, inclusive, o Klinja, né, que abriu a agenda, um pedaço da agenda para o The Mist entrevistá-lo, né? A primeira coisa seria o Wikipedia do Ricardo Batalha. Quem é você, Ricardo Batalha? Pô, é prazer estar aqui, né? E estar em BH, né? Que nem eu falei, né? Pro Heavy Metal Online, na palestra, né? Tipo, 40 anos depois do Split, Sepultura e Overdose, eu estar aqui é uma coisa mágica, ainda mais com The Mist, né? Uma banda que eu acompanho como fã, que eu trabalho, que eu sou amigo. Pô, cheguei até já a cantar lá um cover do Ramones, lá em Campina Grande. Então, é um prazer grande estar aqui. Para essa série, né, do pessoal, tem que também apertar o sininho lá para quando tiver atualizações, que nem vai sair essa, ó lá, tem o Batalha, vai ter outros convidados. Então, bem legal isso daí, o The Mist convida e é um prazer estar aqui, né? O prazer é nosso. Batalha, sua carreira. Eu comecei assim editando fanzines, né, o Deathcore e o Silent Rage, depois que era dedicado a bandas nacionais. E fazia filmagens de shows, muitos shows, né? Que até foram para alguns documentários. Os shows que eu filmava nos anos 80, comecei a filmar o show em 86, isso na época da câmera VHS, né? Aquela grandona, colocava no ombro, filmei bastante show. E aí depois, eu sempre quis trabalhar para e pelas bandas, né? E do Brasil, né? Então, assim, onde eu tenho para trabalhar com isso? Eu tentei ser da Rock Brigade, aí na época eu cursava Direito, né? E o Toninho falou, pô, Batalha, que eu fazia filmagens às vezes para a Rock Brigade. Você vai processar a gente, não, Batalha. Aí ele falou... Aí o Toninho falou assim, não, vai lá fazer Direito, não precisa escrever em revista de metal. Aí quando cruzou o caminho com a Road Crew... Aí eu tinha um fanzine, né, o Silent Rage, meu irmão mudou para outra cidade, Mogi das Cruzes, eu fazia com ele. Aí eu falei, vou fechar o fanzine, e eu entrei no fanzine Road Crew, no número 3, que foi a trajetória minha dessa em revista impressa, né, em portal, tudo, até 2024, que eu saí em junho de 2024. Então eu fiquei 28 anos na Road Crew, do número 3 ao 254. E a Road Crew ela já e acredito que nunca mais vão superar essa marca, a revista de rock com mais números impressos, porque passou de longe o que teve a história da Rock Brigade. A gente passou em número de edições lançadas. E então, assim, isso daí é importante, que ficou uma marca que ninguém vai superar, porque ninguém vai fazer um outro impresso, a não ser que acabar o mundo e tiver outro mundo. Né? Porque, tipo assim, revista impressa, não vai ter mais. Quem vai começar e ficar fazendo 300 edições. Muita coisa. Então, assim, eu trabalhei com isso e também com a assessoria de imprensa. Essas partes. Mas, assim, além disso, eu fui hold do Angra, tive banda, gravei disco, gravei demotape, fiz show.
abrir show, assim, várias outras coisas. Mas como que foi ser road do Angra? Foi assim, eu tinha estudado no Objetivo com o Ricardo Confessori. E eu já conheci o André Matos de... Tipo assim, eu fiz a filmagem do show da Tocha, por exemplo. Eu filmei alguns shows do Viper, mas aquele show que quase pegou fogo lá do Viper, fui eu e o Gavião, Maurício Gavendo, que filmava show comigo, e a gente filmou esse do... Então eu conheço esse pessoal, o André Matos, daquela época, do lançamento do primeiro do Viper. E aí o Angra, o primeiro hold era o Cláudio, que é o dono da Road Crew. Ele ia parar de ser hold, aí ele falou pro Confessori, que tinha estudado comigo, o Batalha toca bateria também, você sabe, já gravou com você. Ele sabe ser hold. E a gente tava conversando no manifesto, aí eu falei, lógico que sei. Só que assim, noções, não é hold que nem é um hold mesmo, né? Tinha ajudado umas bandas no blackjack, em bar. Não era um hold profissional como uma banda, ainda mais o Angra no Holy Land, já era outro nível. Já era outro nível. Mas assim, foi muito legal a experiência, porque eu peguei mais uma outra parte para a experiência própria, que é o backstage, de você ver tudo que acontece com uma banda como hold. E aí foi, assim, já pegar programa de TV... Luciano Huck e Jô Soares trabalham em bastidor de TV, legal. Aí depois shows em casas maiores de São Paulo. O primeiro show que eu trabalhei foi no Palace, que é uma casa, o extinto Palace. Foi no dia da final Portuguesa e Grêmio, em 96. Olha essa memória. Eu lembro desse porque foi engraçado assim. Teve várias coisas engraçadas nesse show, né? E eu tava um pouquinho apreensivo porque eu falei, pô, foi o meu primeiro show como hold do Angra. Eu tava com medo que não acontecesse nada com a bateria. E felizmente não rolou nada. Só que assim, para eles entrarem no palco, eu que chamava a banda. Depois ficou um negócio que eu soltava o sampler. Então o Kiko Loureiro falava assim, vai, solta aí, Batalha. E tinha dia que eu zoava e falava, não tô afim não, vai começar daqui a pouco. E assim, tipo, era eu que soltava pra... E aí começou... Eu falei, o pessoal tá louco lá, meu. Vocês estão aqui no camarim vendo o jogo. E tava rolando o final do Brasileiro. Todo mundo que é de São Paulo tava torcendo pra Portuguesa. E aí eu pensando, os caras não querem começar o show. Eu vai lá chamar os caras. Aí os caras não querem, estão vendo o jogo, meu. Aí vai lá, os caras, tá bom, vamos lá. E aí, beleza. Aí, no meio do show, o André Matos vinha lá tomar o Gatorade e falar, quanto tá? 0-0. Aí, uma hora, o Gargamel, que era o outro hold, começou com o Mag Light a disparar Mag Light. Isso daí pra hold deu pepino. Então, você corria pro lado. O que aconteceu? Não, a Portuguesa fez 1-0. Aí o outro, a Portuguesa fez 1-0. Aí veio o André, quanto tá? 1-0 para a Portuguesa. Aí o André Matos foi lá e falou assim, e aí, tal, no Morumbi, Portuguesa 1, Grêmio 0. O Palace inteiro começou a gritar, Lusa, Lusa. Eu falei, puta, eu tô no jogo, porra. Então, isso daí foi engraçado, porque além do gritar Angra, Angra, estavam gritando Lusa, Lusa. E foi meu primeiro show, e marcou, por isso que eu lembro da data. Porque, geralmente, assim, você sempre fala que eu tenho memória boa, eu tenho, mas tem coisas que marcam até por outra coisa que aconteceu junto no dia ou no ano e tal, e aí eu não esqueço mais. E de edição, assim, que você escreveu, que te marcou, assim? São 28 anos, né? Até mais, contando se foram fanzines, né? Começar entrevistando banda... A primeira banda do Brasil que entrevistei foi o Genocídio, só para você ver. E é engraçado que aconteceram algumas coisas com bandas que marcaram, assim, a primeira entrevista foi com o Genocídio, sabe? Umas coisas assim que marcam. Agora, a edição que, para mim... algumas especiais, então foi do Thrash da Bay Area, essa daí foi uma das que eu mais gostei de ter feito, e a edição de hard rock, de glam metal, hair metal, essas duas foi a que eu mais gostei de fazer na história de todas da Road Crew. Mas motivo especial, assim? Porque foram duas edições que foram muitíssimo bem feitas, a pesquisa legal, muitas imagens de época. Então, assim, tanto do thrash quanto do hard rock, da farofeira que a gente gosta também. Pois é. Você fala que sempre foi muito radical e, de repente, você virou um dos conhecedores de glam do Brasil. Porque, por exemplo, eu gostava de umas farofas e
Hoje, por exemplo, eu não sei do cenário glam no mundo. Você não conheço essas bandas. Como que tá isso hoje? Ainda, ó, como todos os estilos, né? Tem bandas novas de hard. Porque sabe que uma coisa que eu venho percebendo há um tempo atrás? Por exemplo, nos anos 90, você não via mais aparecer banda de hard rock, porque o cenário estava muito metal extremo e metal melódico. Então o povo que era do hard migrou para o metal melódico. Então eu sabia de cara que era fã do Danger, mas estava tocando som tipo Stratovarius. Então, sabe, o cara que era do hard e estava tocando thrash. Aconteceu isso muito. O que eu vejo dos anos para cá é o quê? Eu gosto disso. Então eu vou fazer essa linha porque eu gosto. Eu não estou vendo o lado do mercadológico. Metalcore. Tipo Nightwish com vocal lírico. Não sei o quê. Extremo, death extremo. O cara está fazendo aquilo porque ele gosta. Então, tem bandas novas aparecendo, de músicos novos fazendo hard rock. Você vê na Suécia. Eu ia falar isso, exatamente. Na Suécia tem muito de moleque mesmo. Isso. Não é banda de cara. Um cara que é ex, não sei o quê, de época, juntou com um moleque e tá fazendo banda. Não, o cara é de banda nova. Não, então, eu achei muito legal, cara, porque assim, eu tenho uma amiga que ela é apaixonada com hard rock. E ela tava me mostrando umas bandas suecas, assim. E, tipo, é uma pegada que tem um refrão foda, sabe? Uma coisa que, tipo, aquela canção, assim, eu fiquei... Isso cara, tem, assim. então é a renovação e tem as bandas de épocas antigas que ainda rolam, né? Não é um cenário gigantesco, mainstream, como foi nos anos 80. Se você pega as paradas dos anos 80, depois lá do 83, quando o Quiet Riot foi a primeira banda a assumir o primeiro posto da Billboard, foi o Quiet Riot com Metal Health. Aí desbancou The Police, Michael Jackson. E nessa época, o Randy Rhoads era o guitarrista? Ele tinha acabado de sair, ele gravou 2 discos do Quiet Riot, e aí foi o Carlos Cavazo que gravou o Metal Health. Rudy Sarzo era o baixista, e até chegou a vir para o Brasil, mas o Rudy Sarzo não veio naquela época lá que tocou, e era o Robertinho de Recife, Metal Maníaco, o Luciano no vocal abrindo. Mas depois desse do Quiet Riot, o cenário do hard rock foi... dominou ali, virou mainstream mesmo. E isso impulsionou também um metal, né? Dos anos 80 mesmo. Por isso que tem muita coisa dos anos 80 que vendeu muito. Milhões. Aquela revista Circus era praticamente só glam rock. Mudou o foco, porque ela vem desde os anos 70, tudo, né? Então, era só glam rock. Depois, naquela época, ficou mainstream mesmo. Muitas bandas na parada de sucesso. E o papo dos caras, na época, era milhões, né? A venda de milhões. Por exemplo, a banda que vocês sabem que eu adoro, o Rat. Primeiro álbum, Out of the Cellar, 4 milhões de cópias. Caramba. Então, assim, às vezes, o pessoal, aquela banda Round and Round, só tem essa música. Mas o primeiro disco vendeu 4 milhões. Então, assim, eram umas vendagens que a gente vê hoje, É absurdo esse número, assim, tão alto de vendas. E é bem diferente, tipo, acho que é mais difícil ainda vender. E tem algum lance, por exemplo, hoje, essas bandas de glam, elas têm a mesma atitude que tinha na época? Porque, assim, você via acho que foi o Nick Six explodindo uma Ferrari numa parede, num muro, esse tipo de coisa. Sempre tinha uma queimação de filme desse Era tipo coisa extremamente... coisa extrema na extravagância que tinha. Sabe, assim, eles fazia parte daquela mágica deles, de ser tudo exagerado para esse lado, né? Aquela pegada até daquele filme Rockstar, né? Os caras colando os negócios no teto. De bebedeira, de um monte de coisa, assim. E hoje em dia, não. Você vê os caras, o cara do Faster Pussycat... parou de fumar, sabe? Os caras mudam, né? Mudaram, não tem aquela atitude, até mesmo de coisas que eles falam, que falavam. O cara já muda a cabeça, tipo, porque mudou o mundo também. Tem muita coisa que era explícita naquela época, até de bandas, até banda feminina, uns negócios assim, era o outro lado. Que hoje você não fala isso, você vai ser cancelado, tem muita coisa que não se
se usa, não se fala mais. Mas era a estética da época, como tinha do metal, do gótico, de várias outras linhas de música, né? Então, assim, mas os caras não têm essa atitude e as bandas novas muito menos. Os caras usam a estética que é visual, mas não comportamentos completamente diferentes. E aqui no Brasil, assim, como é que você vê bandas? Porque acaba que é tanta informação, é tanta coisa na internet que às vezes a gente perde muito isso. Bandas brasileiras desse estilo que surgiram recentemente, você tem algum? Tem daqui de BH mesmo, tem o Electric Gypsy. Electric Gypsy conheço Ela demais. eu trabalhei com eles no primeiro álbum, né? Aí tocaram no Summer Breeze, no primeiro. Aí decolou, fez outras turnês e tal. É um exemplo. Fizeram com Paul Dayano, né? Fizeram turnê, Então tem outras bandas, Wolfpire, tem o Night Stinger, tem algumas bandas, tem bandas que eram muito boas que terminaram, Dirty Glory. Então a gente vê várias. Eu trabalhei com o Creatures do Mark Creatures também. O Mark é um grande fã de hard rock, Rat né? também, de né? Rat, do Railway Train, né? Uma banda ótima também. Então tem esse cenário, tem festas dedicadas, né? A Glam Slam, do Bento, que também é do Silks 66. Então assim, tem esse cenário que no Brasil existe, tem festas temáticas, discotecagem hard anos 80, eu mesmo já participei de algumas. Então existe esse cenário, assim, tem bandas. A gente ficou muito tempo sem ter banda nenhuma de hard. Assim, não era nem porque os caras tinham... falavam que era hard, mas quando você ia ver, tá tudo com... Não é aquele hard que a gente tá falando. É o hard serião, assim, mais pra Aor. É o executivo. É o executivo, que é o hard Aor, o Foreigner, o Boston, sabe? Aquele... O Aor, né? Voltado para isso. Mas agora não, tem com o visual mesmo, tem. E a pessoa... desprovida daquela, mas eu vou colocar lápis no olho, vou colocar isso e tal. Porque antes porque era muito preconceito contra os caras, né? Então agora não tem essa, que nem eu falei, eu gosto disso daqui, eu vou fazer isso. Então não tem o lance mercadológico, ele abriu tanto, e tantas outras possibilidades, que não precisa... Que no Brasil sempre teve essa... eu vou seguir essa linha porque é o que está pegando. É o que está pegando. Aí o cara deixa de fazer o que ele gostaria para ir para aquela linha. Eu vou metalcore. Vou fazer um som tipo Crisium. É a questão da identificação com o indivíduo também, né? Isso é muito... eu venho reparado muito isso, que tipo, as pessoas também se identificam às vezes com uma pessoa e aí já conhece a banda e aí vai naquilo, tipo assim, eu gosto disso, os caras são reais nisso e eu vou identificar com isso. Entendeu? Isso, fica bem assim. Porque num papo, você... Conversando com o cara da banda, você já sabe que ele tá fazendo aquilo que ele gosta mesmo, porque ele manja pra caramba daquele tipo de banda, do que aconteceu na história e tal. E o público saca também. Saca. O público acompanha, às vezes, o dia a dia, assim, na rede social, isso ficou muito comum. Porque eu falo que, assim, essa amiga minha mesmo, tipo, a gente conversando, ela fala, eu vi o Instagram do cara, ele tá fazendo isso, e você fala, caramba, tipo assim, acompanha o dia a dia, entendeu? Ficou mais aberto, que era uma coisa antigamente que era até, tinha essas, na Circus não, mas tinha outras revistas, acho que na Metalhead, que era tipo fofoca que tinha na revista Amiga, que tinha parte das grandes festas, aí pegava, o ator tal beijou aquela outra da novela, aí virava aquele escândalo que tinha na revista Amiga, fatos e fotos de coisa, lembra disso? Aí tinha revista que saiu os caras de hard, o cara do Guns saiu com a banda tal, o outro cara tal, o cara ali do lado do Dee Snider, sabe uns negócios assim? Aquela revista Metal, ela fazia algumas coisas assim. Eu acho que inclusive essas tretas, Sepultura e Sarcófago, ela dava muita ênfase para esse tipo de coisa. E assim, eu acho que vem até daí esses clickbaits, assim, da galera comprar para saber da treta de uma banda com a outra. E eu lembro que no final dessa revista era mais treta do que tudo. Teve isso daí, isso daí pega, né? Porque tem... Você já... Não, eu acho nojento isso, cara. Você vê gente que hoje
o clique dele, né? É. Vai pela fofoca ou pela polêmica. E os caras querem isso. E eles querem Eu odeio quando eu caio em ou então a clickbait. notícia do mundo cão é o que mais vai para audiência e tal. E às vezes eu sinto que eu fui por um caminho, tipo assim, mais de ajuda, de consultoria, de ser mais legal. Também de apaziguar, né? Você tem E alguma eu coisa falo, porra, eu tá, posso né? chegar e falar, eu sei um monte de história, aí eu vou abrir tudo aqui, uma metralhadora giratória e vou ter um monte de clique. Mas aí quem tá vendo, vocês vão assistir um negócio desse, alguém mandou o Batalha falar isso, ele não é assim. É. E aí todo mundo que me conhece fala, bom, o cara tá fazendo isso de propósito para ter clique, ou seja, eu sei, mas não seria a minha personalidade. exatamente. Não sou eu, Eu não vi sou um assim. que eu caí, como sempre, que é tipo falando do Andrés, falando que o André era agressivo, assim, falando que o Andréas tinha falado que o Sepultura roubava o nome das músicas de outras bandas. É isso. Só que eu cheguei e falei assim, porra, André jamais falaria isso, porque É. todo mundo fazia isso. Né? Achava o Hammer, todo mundo gostava desse tipo de rima ou de nome. Né? Então, Morbid Vision, o Bestial Devastation, sabe? Tudo meio de Eternal Devastation, sabe? Esse tipo de coisa. Sabe? Mas não é roubar, não era isso. Aí eu fui, cliquei lá, vi, não. Ele falou assim, a gente roubava, assim, os negócios, tal, mas falou de boa, saca? Parecia, corte, né? Pois é, parecia que ele estava acusando uma coisa, saca? Assim, então, um corte maldoso, que eu acho que o jornalismo não precisa disso, que eu também... O verdadeiro jornalismo que eles fazem isso, às vezes, que nem você clicou e viu... Hoje vai pela polêmica da manchete para o cara clicar. Só que, na verdade, não é o que aconteceu mesmo. Então, é um outro tipo. É um outro tipo de jornalismo. Não, é o sensacionalismo assim, elevado ao limite máximo, visando só aquele negócio que é número, visando números. Eu coloco lá, quando eu vejo algum vídeo que vem de algum jornalista dessa forma, que aparece assim, eu coloco não mostrar mais... Sabe? Tipo assim, você pode perder uma coisa legal, mas todas as vezes que você vê, é a mesma pessoa às vezes. Não, e o problema é que isso está prevalecendo. Isso está prevalecendo. O algoritmo, né? O algoritmo vê. Você clicou ali, só de você ter clicado, você já ajudou. Isso daí está prevalecendo e assim, é uma coisa que eu não sei, não vejo mais volta, porque todo mundo, o cara meio que deixa você de escanteio porque você não é daquele jeito. E eu tô vendo que não tô falando só de música, em outras áreas também. Você vê pelo lado do futebol, fica aquele negócio assim, o time do Batalha tá monitorando o Korg para ver quando ele vai sair. Não tem nem nada. Conversou nada, é só aquela para ver se dá audiência pro cara clicar, porra, o time vai contratar tal, é chaveco. Às vezes não, igual eu falei com a galera ontem, a gente tava conversando sobre isso, às vezes é tipo assim, Batalha, você tem um amplificador aí pra me vender? Às vezes perguntou, esse cara tá disponível? Não, tá não, obrigado. É algo natural de tudo, né, entendeu? Tipo, você chega na casa do outro, me vende esse vinil aí, não, esse vinil não tá à venda, entendeu? Tipo, é normal isso, e aí eles criam uma situação. Monitorando o vinil, não tem notícia nenhuma, é aquele pro cara clicar ou ver uma coisa do programa lá. E tá assim, né? de TV, de tudo, sabe? Com coisa de filme, de novela, porra. É engraçado, assim, como assim, a gente está convivendo com a mentira, né? Como a gente tá aí. E assim, tá tão aceitável a gente conviver com a mentira, né, bicho? E assim, a questão de, principalmente no jornalismo, isso é tão perverso, né, cara? Porque todo mundo está buscando informação e pegando informação truncada. Não, distorcida, que é pior. Pois é, e a gente, por exemplo, que tem 40 anos de metal, sabe? A gente corria atrás da notícia, porque era tão difícil achar uma notícia, né? Sobre as nossas bandas, sobre som, sobre instrumento, né? E hoje, cara, que a gente tá com tudo na mão, a gente não sabe se a gente acredita naquilo ou não. Isso é lamentável. E como tá sendo pra você? Tipo, porque você
ao longo desses tantos anos, você pegou várias, como é que fala? Fatias de como funciona o jornalismo, né? Foi. Então você pegou, vamos falar, a origem da internet praticamente, né? Peguei, Claro. eu peguei do fanzine até o jornal que você tinha fotolito na revista, todas essas coisas. E outros tipos de coisa gráfica, de cortar e colar, coisa assim. E como está sendo esse processo? Aí assim, foi você indo de com o tudo? tempo. Você tá vendo, assim, tem coisas que, assim... Por isso que eu falo, não briga com tecnologia, usa a favor, adapta no seu trabalho. Porque esse negócio de querer ter rupturas... Não, essa geração nova, não sei o quê, descarta. E, do mesma forma, eles descartando quem veio antes... Eu acho assim que deveria ter uma convivência e uma... Não é nem união, porque eu não quero unir... Mas assim, um jeito de caminhar junto as coisas. E não sempre tudo separado, sabe? Ah, eu faço o meu, tal, não quero saber de quem veio antes. Ou então, eu não estou nem aí com esse negócio daí, eu não vou entender mesmo. Tecnologia nova. Então, eu acho que tem que ter um caminho que usa para os dois... E aí, vendo o que está acontecendo para você não ficar tão fora. Por exemplo, eu estou trabalhando agora, não estou escrevendo tanto, escrevo mais na assessoria, na SE Press, né? Para fazendo as notícias das bandas. Mas estou trabalhando com a parte de vídeo, fazendo documentário. Então, você usa a pauta como se fosse uma entrevista, mas voltado para um documentário, que é outro tipo de coisa que eu trabalhei em programa de vídeo, YouTube no começo, até programa de TV, mas não tinha feito isso ainda. Então, uma outra coisa que eu estou fazendo, para registrar a história, para ficar para sempre, e não ficar só naquele, sabe, no breaking news, tal, porque esse caminho, ele é o mais fácil, só que o que eu vejo, o cara não está criando uma breaking news, ele está copiando de outro. Aí fica aquela repetição. Então, assim, pô, na nossa época, no começo da roda, eu estou entrevistando um cara, nossa, eu nunca soube disso que ele falou. Se fosse hoje, já lá, pum, 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 faz um vídeo, ó, acabei de entrevistar o Rob Halford, ele falou que a letra da música tal não é nada do que vocês pensam, é porque ele estava falando. Eu já peguei várias fazendo entrevistas, assim, principalmente numa sessão que nunca deram bola, que para mim era uma das mais legais de fazer, sessão da Road Crew chamada Playlist, que você escolhe as músicas e o cara da banda fala curiosidade da letra, ou da época, ou por que ele... Alguma coisa sobre aquelas músicas. Pode ser do álbum completo ou variado. Eu peguei cada coisa que eu nunca soube. E o cara explicando da música específica. Porque geralmente a gente sabe o quê? Judas, Breaking the Law e não sei o quê. Mas aprofundar mesmo daquelas outras, ninguém nem nunca pergunta, porque ela não é o hit, o maior sucesso. E essa sessão é ótima. Isso daria o quê hoje? Um monte de breaking news, assim, o clique lá, o Rob Halford fala que não sei o quê. Você, plum, clicou. Mas o quê? Você construiu aquele negócio. Eu não copiei de outro. Isso que eu estou vendo isso, eu não... É a repetição, aí saiu um cara, aí vem outro com a cara embaixo, assim, no Instagram, e fala pegando do outro aí cara. Vem outro que replica, sabe? Aí e coisa já existia, né? A pressa pelo conteúdo também. E às vezes você criar essa história fazendo as entrevistas, que, tipo, tudo bem, não precisa ser gigantesca que nem era antes, mas, assim, ainda tem gente que lê o conteúdo todo e você consegue adaptar para as diferentes mídias. Então, assim, o cara quer o old school mesmo, ele quer o completão, tal, ele tem ali. O outro, ele quer aquele pá, o outro quer resumido. Falou isso. Tem lá, você entra no UOL agora, tem a notícia gigantesca e tem, assim, uma aba aqui, resumo da notícia, 3 frases. E o resto, não quero ver só isso. Aí eu vou lá e leio. E tem só aí o título, né? Tem o de ouvir, que o cara lá, plum, escute essa notícia. O cara tá lá trabalhando, ele tá ouvindo, e tem o vídeo. Então, é isso, para mim, o futuro seria o ideal, esse formato. O cara escolhe o que ele quer, dá mais trabalho, mas, assim, tem tudo. O mais, assim, que eu seguiria seria esse. E não aquele, quando eu falo de achismo, não, eu vou eliminar esse aqui que ninguém...
criou-se, ninguém vai ler. Ah, eu vou fazer isso aqui porque ninguém liga mais para aquele lá. É achismo. Então, assim, eu prefiro aquele integrado, baseado no final, no leitor, ou no usuário final, Pensando mais no em todos espectador, os nichos mesmos, tudo. assim, né? E às vezes tem aqui, a gente tá falando, pô, eu falei um negócio, cortou. Aí virou lá um cortezinho tal. Aí outro, mas tem cara que, eu quero ver inteiro. E o outro, eu não quero ficar vendo a cara do Batalha, eu quero ouvir. Então o cara tá trabalhando, mas ele tá com o play, ele deu o play aqui no vídeo e tá ouvindo o que a gente tá falando. A forma como se ouve. Você não pode eliminar. O que eu acho melhor é integrar as coisas e dar oportunidade pro espectador ou pro o leitor tal, ele vê do jeito que ele quiser. Não, legal. Ô Batalha, pegando esse mote desse tempo todo que você viu todas nós, né? Nós dois aqui temos 40 anos de metal, né? Então, assim, na música, o tipo de audição, né, que nós pegamos todos, vinil, CD, MP3, né? Agora o streaming, quer dizer, nós pegamos praticamente todos os formatos, vimos o sofrimento das pessoas que trabalhavam com isso, que vendiam isso, que viviam disso, dos músicos, né? Então, quer dizer, a participação, o ator com o músico, em 1984, 85, 86, nós tínhamos o formato do vinil, do cassete, tal. Nós tínhamos um ganho sobre isso. E hoje nós estamos no streaming, né, que hoje praticamente a gente faz a música, mas a gente virou... Eu até vi uma matéria sobre isso, não vou lembrar agora, mas que nós, músicos, viramos vendedores de camisa. Né? Porque a música não dá nada, a gente tem que fazer show para vender camisa para a gente se suportar, né? Para a gente sobreviver. Tem né? um documentário muito legal sobre streaming, no Globoplay. How Streaming Ate Music, alguma coisa assim. Vale a pena assistir, que ele é bem completo e dá uma visão de tudo como dessa história que você falou, que veio vindo. Antigamente ainda tinha os aparelhos de rolo, lembra? De escutar, os caras tinham isso. Hoje tem quem é audiófilo que escuta áudio imersivo, aquelas salas com caixa Genelec, aquele o máximo de qualidade que existe, mas isso virou uma coisa até excêntrica. É uma coisa de quem é louco. Então você aluga essa sala. Isso aí eu já fiz matéria disso na Panorama Audiovisual. Você aluga uma sala que ela tem áudio imersivo, parece que você está escutando outra coisa, que você percebe o som que você não ouvia antes. Então, ele é tão real e diferente que você tem que alugar o espaço para ouvir nesse molde. Caramba, não daria para a gente ter um bar de áudio imersivo, por exemplo. Porque é uma sala especial. Não tem, porque não tem como, tem outros ruídos. Né? Então, para ouvir som hoje, mudou. E ainda mais agora, se você for ver pelo que estão criando, tudo coisa curta. Pois é, isso que eu queria saber. Como que você vê esse desenvolvimento, por exemplo, da audição, do cara que ouve, que antes nós sentávamos com amigos para ouvir o disco novo de tal banda, por exemplo, né? Por exemplo, eu estava conversando com meu irmão ontem, que nós estamos ouvindo Live Evil na época, e a capa é maravilhosa. Né? Então, eu queria saber até a sua reação, porque, assim, com certeza você ouvia aquele disco e ficava viajando na capa, esse tipo de coisa. Cada elemento ali é o nome da música e tal. E, de repente, chega o Born Again com aquela capa que a gente... Eu tomei um susto, assim, porque assim, né, uma capa super simples e tal, e um descasso, mas a capa, a parte uma montagem. Você sabe como que é aquela capa? Aquela capa, ela já foi usada num disco do Depeche Mode, e ela é uma capa de revista científica, que os caras recortaram. Caramba. Aquele bebê lá e tal. E aí virou do Born Again também. Mas é um outro tipo, que a gente parava, por exemplo, os amigos, eu comprei tal disco, todo mundo na casa do cara gravar.
e escutar pela primeira vez. Isso aconteceu um monte de vezes comigo. Eu sou novo e eu passei por isso também. Eu conheci Slayer, assim, a galera foi pro estúdio e falou, vamos ouvir uma banda aqui, e eu... Tipo, você ouvia, e acontecia quando saía, todo mundo tinha aparelho de som com caixas bem grandes, potentes. Aqueles Walkman desse Walkman tamanho, gigante, ia acabando pilha. a pilha e você continuava escutando. A pilha ia até o final, meu amigo. Mas hoje tem, assim, tem quem não liga para qualidade, então escuta de qualquer jeito no celular, né? Dane-se, e tem aqueles que compram um fone excelente, que tem fone que custa muito caro também, tem fone que elimina ruído, tem um monte de... E aí você vê que cada um tem o seu jeito de escutar hoje. Na pressa, o cara tá com fone e tal. Pois é, porque assim, a gente sempre pensava assim, não, tem um CD... Agora a gente tem que pensar no vinil, porque é uma masterização mixada, uma masterização totalmente diferente. E a galera já fica pensando assim, galera, esse som que vocês estão fazendo, as pessoas vão ouvir no celular. Então você tem que pensar que essas pessoas estão ouvindo no celular. Isso, assim, pra mim, assim, é uma dor no coração. Isso, recentemente eu fui no estúdio e o cara, ele tem toda, né, a aparelhagem de retorno e tal. E aí tem umas caixinhas pequenininhas que ele usa pra ver como vai soar no celular. Ele adaptou e fez, e eu fiquei tipo, sabe, chegou na ponta. Mas assim, é o que eu falo, ele tá integrando o que tá na época. E aí a forma, tem gente que vai escutar, não tem só aquele jeito, e a qualidade eu também não escuto mais na caixa de som que nem antigamente, e eu vou lá e escuto no fone de ouvido. Então assim, muda. Que nem quando recebia material, recebia em CD, no começo da Road Crew, em cassete ou CD. O Advanced e tal, para você fazer resenha e tal. 99% hoje é tudo online. Você baixa, até eu faço isso na assessoria, faço o EPK para o cara baixar. Então, eu não mandei nada. Por quê? Porque até economiza para as bandas. Não tem que gastar nada de correio. Só quando o cara pede, às vezes, até para canal, né? Para o cara mostrar um CD, alguma coisa. É um souvenir. Assim, e assim, todo mundo... mudou, porque você recebe online e você já tô ouvindo. E o negócio vai sair, sei lá, em junho, eu já tô ouvindo. E às vezes acontece, muitas vezes acontece isso, e assim, é o jeito que você trabalha, é muito mais rápido. Porque antes era tudo mais devagar, né? Agora, tipo, nesses 40 anos, qual foi a pior década pro metal? Numa fase no meio dos anos 90, pro metal, que eu falo assim, todo mundo assim. Eu acho que não estava nem um pouco legal, apesar de ter alguns estilos que conseguiram o êxito nessa parte que estava ruim. Então, assim, sei lá, pro metal extremo estava até bom. O death metal tinha muita coisa, pro melódico, power metal, tava bom. Não, e você vê que na década de 90 foi onde o Sepultura tava voando alto. Né? Todo mundo em baixa e todo mundo em baixa. Teve bandas assim, o thrash não tava legal, o hard rock não tava legal, até o grunge que tinha explodido depois acabou, quase ficou 3 bandas, não tinha mais nada. É engraçado, né? Porque ele foi num boom. Fizeram um boom e ficou lá 3 bandas parece depois. Parece que tomou um tombo. Assim. Não tem mais nada. Então, foi uma época estranha. E aquela loucura que teve no começo, sei lá, de aparecer um prong, o Fate No More explodir, umas coisas assim, também foi... Só ficou quem já tinha nome. E, então, foi um pouquinho estranho a década. Tem muita coisa boa, claro, de tudo. Mas assim, ela foi estranha, assim. Foi sofrida, né? E, assim, o CD chegou... E depois o MP3 também, que aí regaçou todo Mas assim, a influência da MTV, ela teve muita influência nisso, eu acho, também. Teve. Porque ela que, assim, acho que muita gente hoje não vai lembrar, mas ou não viveu isso, né? Mas tipo assim, a forma como as bandas chegavam pra gente era os amigos, né? Quem não tinha muita condição de ter um PC, uma internet, era pelos amigos, ele trocava os CDs e tal, ou quando ligava a TV. E aí acho que vem muito disso, assim, também, das bandas que eles colocavam para tocar. Tem gerações que são formadas por causa da MTV. Então, por exemplo, a minha... de fã de farofa, 100% dos caras... 90%, os caras odiavam Nirvana.
Eu também. Agora, quem é da outra geração, o cara ouvia Guns, Skid Row e Nirvana igual. Então ele nem sabe dessa treta que tinha. O cara não sabe, porque ele viveu aquele pacote junto. Metallica, Black Album, Guns, Skid Row, aí Nirvana, Alice in Chains, o cara, aí tinha Dream Theater, Paul Meander, o cara pegou aquele bolo tudo junto. É um mexidão. Aí o cara... Aqueles lá... É essa geração dele. Então, quem veio antes tinha aquela treta... Sabe, assim, não é treta, mas eu nem... Pô, se essa banda surgiu, acabou com tudo que eu gosto. Exatamente. Não, e as resenhas, assim, falando da minha época, assim, era muito disso. Pô, começava com um metalzão, aí de repente já entrava um grunge, um negócio um pouco mais pop, de repente entrava o hard rock, e ia, sabe? Tipo, era... Todo mundo tava ali... É uma coisa assim, que foi vendo, mas era coisa mercadológica. Ó, vamos tirar esses caras daqui, agora é esses aqui, depois tira esse, agora é esse... É uma coisa que é ciclo, né? Vai acontecendo. É por isso que eu falei muito centralizado muito. Também, né? E tinha assim, não tem vídeo, esquece. Sempre aconteceu dos isso. S, né? Um dos S. Um dos S. Um dos S do Batalha. Tem que ter o vídeo, desde aquela época, né? E assim... Você via que a MTV criou gerações, tipo assim, a minha, a nossa, a minha do corte. Até antes, porque não tinha programa de clipe que a gente via aqui. Aquele clipe horrível. Eu via um clipe, mas não existia ainda a MTV, nem lá tinha, assim. Então, assim, a gente veio antes, depois, lógico que acompanhou, tinha o Headbangers Ball, aqui tinha o Fúria Metal. Não, e você via, por exemplo, o Guns N' Roses fazendo o videoclipe daquele Use Your Illusion, 25 milhões de dólares. Cada produção absurda. Não, aquele clipe de Stranger, que isso, cara, aquilo é uma produção de filme. Olha, tem cada história de videoclipe assim, que você fala, bom, por exemplo, o Metallica, que é a banda mais mainstream do heavy metal, agora e há muito tempo já, que ganha de todas, o Metallica era contra videoclipe até ele lançar o videoclipe do One no 4º álbum. Então, assim, ele era contra. Por quê? Acho que foram eles que falaram assim, nós somos músicos, não atores. Então, assim, eles eram contra ter clipe. É o Metallica, era contra ter clipe. Olha que contrassenso você vendo isso hoje. Mas era a postura da época. Pô, eu toco heavy trash, eu não tenho que ter clipe. Quem quer ver vai no show. Esse tipo de... aí mudou. E o Metallica mesmo, eu lembro um ao vivo dele, eu acho que antes... É um ao vivo que o Cliff Burton ainda tá... Cliff Burton, o Cliff Burton ainda tá vivo ainda. É um ao vivo deles, assim, de dia ainda, né? Eles isso. Tocando... e aí, tipo, acho que a lembrança que eu tenho do Metallica é isso. Aí depois, exatamente, aí já pula. Assim. Então, pra você ver como que eram as coisas de época. O One foi o primeiro? O One foi o primeiro vídeo do Metallica, ele até concorreu ao Grammy, que o Metallica concorreu, que ganhou o Jethro Tull, que estava... A Lita Ford e o Alice Cooper. O Metallica tocou o One. Naquela época, a cerimônia do Grammy era transmitida ao vivo, em tempo real, pela Globo. E aí era o Nelsinho Motta comentando e tal. E eu lembro assim bem que Metallica tocou na cerimônia do Grammy, a One. Ele ganhou pelo Injustice for All, vai ganhar. A hora que a Lita Ford anuncia Jethro Tull. Aí, tipo, eles até olham um pro outro, assim, tipo, nossa, meu. O Jethro Tull, Christopher Nave ganhou o Grammy no lugar do Metallica. Aí, quando o Metallica ganhou depois, o Lars Ulrich chegou e falou assim, bom, eu tenho os agradecimentos e tal. Eu gostaria Ele sacaneou legal. Ele falou assim, bom, primeiro de tudo, eu gostaria de agradecer ao Jethro Tull por não ter lançado um disco agora. Nossa. Então, foi nossa, os caras guardaram isso, guardaram no bolso, porque, você tocou na cerimônia e não ganhou, porque geralmente quem toca é o meu favorito, cara. Geralmente quem toca, você não acha, você já foi convidado para tocar, você fica aquele, não, acho que nós vamos ganhar, né, meu? A gente foi convidado para tocar. E assim, às vezes eu já participei de cerimônia de entrega do Prêmio Dinamite do saudoso André Pomba Cagni, da Dinamite, e eu não tinha a menor noção que a Road Crew ia ganhar, que iam me chamar no palco. Aí eu fui, vai lá, batalha, tá, beleza, vocês estão concorrendo, tá bom. Aí de repente assim, prêmio, melhor veículo impresso, tal.
Road Crew. Eu falei, porra! Eu assustei. Então, às vezes, tem aquele negócio, você não tá sabendo quem ganhou mesmo. E eu acho do Metallica foi negativo. Mas você vê cada coisa de época, transmitir ao vivo na Globo, umas coisas que a música, naquela época, era um pouco diferente. E eles davam mais espaço para... Falam tanto de diversidade que eu estou falando de estilos musicais. Sim. Eles tiraram o rock. Não tem. Não tem. Agora, simplesmente, não tem rock mais. Você conseguiu ir no Rock in Rio 1? Não, eu não cheguei aí num... Eu fui. E assim, mas você lembra da parte jornalística da coisa, né? Lembro. Que assim, eles não esperavam aquele tanto de metaleiro naquele dia, foi o dia que eu fui. E assim, tinha negros saindo assim, do esgoto. Assim, 40 ninguém anos sabia, disso. velho. Foi 40 anos. Eles tomaram um susto, porque eles nunca viram aquele O Medina também, que organizou, agora não é ele, por isso que está essa aberração, eu acho, né? Eu nem É um acompanho. negócio meio... um pouco mais fraco para o rock e metal, né? E ele falou que ficaram surpresos porque eles não imaginavam a quantidade de gente que tinha do metal. É a mesma coisa que agora. Se você for falar para esse tipo de gente que está organizando, que está, sei lá, mexendo com música nessa área, eles não têm nem ideia de quanta gente gosta de... vamos falar de rock. Milhões e milhões de brasileiros, não vou nem falar do mundo, porque aí é brincadeira, que, e aí eu tenho os subgêneros, o metal é um deles, nem fazem ideia. Por quê? Porque eles não precisam do anúncio na novela das 8 para lotar estádio, para ter grandes atrações, grandes coisas. Então, eles nem fazem ideia disso. Eles deixaram como se fosse um produto e esqueceram. Mas uma das, por exemplo, das desculpas que eles estão dando, que o Rock in Rio está trazendo outros estilos, é que não existem mais headliners que levam 100 mil pessoas. Verdade. Não está tão errado nessa questão, mas a gente tem vários festivais que estão dando amostras. O que eu nunca gostei é de gente querer botar a goela abaixo headliner e ficar forçando aquela banda, porque isso daí não foi natural. Então, assim, não é... Sei lá, eles estavam lá, Greta Van Fleet, não é. Maneskin, não é isso. Sabe, assim, depois fica Muse, não é isso. Pegando o TikTok, mandando tipo, ficar lá, vamos ver se esse vira o headliner, vamos ver lá, tal. Aí, essas bandas novas, Slipknot, eu falei, nova? Tem uns negócios que os caras falam que não entra na minha cabeça. Esses new metal, essas coisas novas. Aí um dia eu tava aqui, nova? Tem banda que, é Gojira, vai fazer 20, 30, umas bandas. Você fala, que banda nova que você está falando? Eu tô banda nova aí. Agora nem Ghost é mais banda nova. Então, banda assim. Nova é tipo Sleep Token da vida. Sleep Token, uma É coisa bom pra assim, caramba. uma coisa assim já é mais nova. Mas às vezes falam uns nomes. Como se fala, esses Disturbed, essas coisas novas, novíssima, meu Deus, que nova. Drowning Pool, que coisa nova mesmo, assim, tem 35 anos. Novíssimo nos anos 90, né? Então, é o que eu falei, 90, na fase pós-grunge, aí era nova mesmo, sim, né? Pô. Então, assim, eu nunca gostei desse negócio. É um tipo de desculpa, mas se você for fazer o Dia do Metal, por exemplo... Eu pensei num Dia do Metal com terror. Você mete lá um King Diamond, um Ghost, um Alice Cooper fechando, coloca uma banda nova lá, Dogma, esses negócios, umas outras coisas, Sleep Token, o Imperium Triunfante, uns negócios de máscara, sabe assim? Pronto, você tem um Dia do Metal com conceito de terror que passa para outras áreas de atuação, de cinema, game e tal. Pronto, montou um evento... Fã de metal, eu iria. Também. Eu iria. Alice Cooper, King Diamond, nova geração, juntou todo mundo, pega que banda brasileira tem a ver com esse conceito, plum, montou um Dia do Metal. Um pouquinho de conhecimento e boa vontade é contra esse negócio. Não dá. Por isso que eu falo, é o achismo. Eu acho que não dá. Muito, tipo, essa receita pronta. Esse aqui vamos tentar colocar, vamos empurrar a galera e assim. Então, aí eu falo, é porque não tem aquele estudo, aquela boa vontade e, assim, às vezes precisa de ter algum conceito que monta uma noite legal. Pode ser que todo mundo fale, nossa, a ideia do Batalha é um lixo, não ia ninguém, eu ponho o Rob Zombie, sabe? Você vai pensando,
Pô, você montou um cast ali que você pegou... Que são bandas que tem palco, que impressiona também, Tudo, tem um maior cara? show e você pegou um cara que é pioneiro, Alice Cooper, o Rob Zombie mais anos 90, o Ghost um pouquinho mais pra cá, sabe assim, Tolkien, que é Sleep recentíssimo. Token, umas coisas que você vai vendo e pronto, montou um dia. Pronto, é só pensar alguma coisa. Ô, Batalha, e assim, não saindo dessa questão do festival, as pessoas têm reclamado até o público mesmo, pela pouca valorização das bandas nacionais, principalmente houve muita reclamação do palco do Summer Breeze. De né, qual ano? Do ano Da última passado. edição. Putz, é que esse eu não posso falar tanto porque eu não fui. Foi aquele época que eu tava na UTI, meu irmão estava na UTI com problema no coração, estava correndo risco, então eu não fui. Mas você ficou sabendo desse tipo de coisa? Algumas coisas, assim. Que porque os palcos ficaram muito distantes, então... não iam para lá. E eu acho que o próprio localização. o local, o set list, vamos dizer, o set das bandas. É tipo saca? Eu lembro, por exemplo, o Troops of Doom. Com o King cara, Diamond. Ele ficou com o o Merciful King Fate. Diamond, eu acho que o Anthrax, Merciful Fate e Anthrax, quer dizer, e o Troops of Doom no meio ali. Então, isso saca? daí é uma coisa sacanagem, né? Se você falar, mas no Festival do Exterior também tem. Mas, pô, Cara, aí é uma coisa que eu, sério, eu preferia tocar menos tempo do que estar no mesmo horário do Merciful Fate. Pois é, porque aí quem que vai estar ali na frente, por melhor que seja a banda, então eu prefiro Às vezes tocar... os próprios músicos queriam estar lá. Pô. Eu imagino o Jairo. O Jairo começou na vida dele tocando o cover de Merciful Fate. Era a banda Mantas lá, né? Eu acho que era. Era tipo isso. Então o negócio começou, ele queria estar vendo lá também. Então, assim, esse específico desse ano, eu não via, não estava vendo. De outras edições. Mas eu sei de coisas que acontecem, bem na hora essa com essa. Isso é uma coisa de... O Ratos tocou sem luz, assim. O Ratos tocou sem luz no Not Fest, umas coisas assim. A gente pega esse tipo de coisa... Mas, assim, o que você... Na sua opinião, assim, porque... É difícil fechar uma... É difícil. É difícil opinar sobre isso, que pode dar o que a gente estava criticando agora, né? Mas é porque essa reclamação é muito frequente, assim. De, tipo, as bandas nacionais, elas são poucos valorizadas nesses eventos que tem bandas... Você acha que existe uma forma de eliminar essa impressão que as pessoas têm? Então, assim... valorizando as bandas. Sim, mas eu assim, acho que... Até no Summer Breeze, que é o Bangers, tem muitas bandas. Tem um palco só para banda brasileira e tal. Então, assim, aparecem muitas naquele palco ao mesmo tempo, mas tem outras que vão no palco principal. Porque isso é molde de festival europeu. Aí cada um tem a sua... eu preferia que fosse menos bandas e ia colocando num palco melhor. E se o negócio vai ter todo ano, uma hora o cara vai tocar ali e tal, e não bater tanto horário, menos... Assim, cada um ia ter uma ideia do que fazer, colocar menos bandas e aí não vai bater tanto os horários. Tem festival, por exemplo, Monsters of Rock, que vai ter, não tem nenhuma banda do Brasil, 0. Então não vai ter. E aí depende do evento, assim, a gente não... O Rock in Rio tem, né, um palco, vários palcos, e tem banda que está tocando ali, por exemplo, quando eu trabalhei com o Silks 66, em 2019, estava tendo show do Testament, acho, no outro palco, e eles começaram, tinha vários palcos. Não, mas a questão minha era mais isso, assim, tipo, eu acho que é pensar em ideias, igual você falou, tipo assim, tem a banda, mas, só tem um palco de banda brasileira, por que a gente não faz uma mistura um pouco melhor? Sai uma banda grande, assim, uma banda de fora, que tem uma história gigantesca, vamos colocar uma aqui, menos tempo. É isso que eu pensei, eu penso em... Você aceita tocar, em vez de 1 hora, tocar... 35 aceito. Mas num palco você vai ser eu acho que o cara aí entra outro. Sabe assim, e teria outro palco também, e teria aquela banda nacional tocando meia hora. Eu não sei, é uma ideia. Para não ter só ali aquele lá. Porque assim, fica essas bandas, por exemplo, às vezes, investindo para essa questão do festival, né? Então, assim, quando chega, toma aquele tapa de falar assim, eu não tô ainda...
mesmo tocando no festival, ainda não tenho o prestígio que eu deveria ter, né? E, em contrapartida, você vê, esse ano não vai ter o Abril para o Rock. Quer dizer, que é um festival que eleva as bandas nacionais à potência máxima, né? Então, assim, é uma perda, assim, se o Abril para o Rock ele não tiver mais edições, é uma perda para o metal do Nordeste, quer dizer, para o metal brasileiro, quer dizer, esse festival praticamente ferveu o Mangue Beat, foi lá que praticamente, na época, o Mangue Beat nasceu nesse festival. Então, quer dizer, é impressionante como assim, poucos empresários olham com carinho para esse tipo de coisa e como o governo do estado ou a prefeitura de Recife deveria pegar, abraçar esse pessoal, porque, bicho, um Alcides, saca, um Paulo André, cara, eles não precisam ficar mendigando patrocínio para ninguém. Ele já faz parte da agenda da cidade, que nem era em Fortaleza o Forcaus. Pois é. Que de uma época quase não teve, ou teve edição minúscula. Tem vários pelo Brasil que aconteceram isso, que a gente fala, pô... E a mesma coisa que você está falando, indignado. E não a gente fala assim, pô, que pena, né? Acabou. O Armagedon, tem uns negócios que assim, não é acabou, é um negócio que está acabando, que nem o, pô... aquele site não tem mais. A revista só tem Road Crew. Não sei o quê. Fica conformado rápido, né? Uhum. Não tem mais, não tem mais. Aquele bar lá fechou. Aquela rádio, não toca, não tem mais programa de metal. E não tem outro. Não aconteceu nada. A gente isso aí é péssimo pra gente. Claro que Quanto menos, pior nesse caso. As pessoas vão conhecendo, não tem uma. O cara não parou de ir, então não vou mais em nada, sei lá. Passivo, né? Passivo e, pô, tenta. Cara, e às vezes eu sei que a gente sabe, né? Que se mexe, tenta fazer tal. Chega uma hora e fala, putz, eu vim até aqui, depois disso eu não consigo mais. Eu preciso de gente que faça alguma coisa. Eu não parei aqui, ó. Tá. E uma questão, assim, que voltando para essa parte, principalmente da assessoria de imprensa, do jornalismo, como que está essa renovação de outros profissionais que estão focados no meio metal, assim? Como que você está vendo isso? Como que você está vendo uma renovação de profissionais que atuam no seu ramo também? Depende tem renovação, mas assim, agora tem outra figura, que é a figura do influencer, tem a figura de outro tipo de mídia, então outra linha, né, de atuação que é completamente diferente. E aí tem que ver as gerações, várias coisas. Mas você acha que, por exemplo, a falta de, por exemplo, de um reconhecimento, por exemplo, da graduação em jornalismo, porque antes você tinha graduação em jornalismo, você tinha sindicato dos jornalistas, tinha esse tipo de coisa, e isso simplesmente, eu não sei que governo que foi, que de repente não precisa, você pode ser você sabendo escrever, ser jornalista. Né? Especialista, então, quer dizer, experiente. Saca? E agora não, porque você pode colocar qualquer um. Pois é. O cara, você por faz exemplo, um blog ética, ali, você aprendia ética, sabe, profissional, esse tipo de coisa que isso não existe mais. Ainda mais com o chat GPT, você põe lá, ele te dá o texto, você altera algumas coisas e tá pronto. Tem muita coisa diferente, né? E o cara agora, não... Que nem a gente tava falando de coisa sensacionalista, coisa de polêmica, coisa engraçadinha, mudou até o foco. Então, assim... E como você vê esse cenário? É diferente, é muito diferente. Tem coisas que eu consumo achando legal, tem coisas que eu acho forçada, muito forçado, e tem coisas que eu acho sem graça, que eu não adotaria aquela linha. E o que eu sinto falta é de aprofundar, pesquisa e entender o meio que ele está. Ficar por alto nunca foi a minha. De ficar, eu sei mais ou menos isso aqui. Eu tenho noção disso aqui. Nunca foi a fundo, não pesquisa. Aquele cara saiu daquela banda tal, ele já está na outra, mas uma vez ele fez aquilo. Não. O cara vai lá, olha. Minuto antes dele falar aquilo, ele olha, tá. Se passar uma semana e perguntar, o cara não sabe. Nem lembra. Não lembra, ele nunca escutou, às vezes. Tem várias coisas aí que eu tenho pé atrás, porque o cara não é daquele... Não é o estudo. Depois eu vejo, eu aprendo, legal. Mas, tipo assim, o cara tá falando aqui, aí ele tá olhando aqui e tal.
Pô, o cara manja pra caramba, ele tá lendo. E aí outro põe a voz, tem várias coisas, inteligência artificial. Então a gente tem que o quê? Consumir, mas com aquele pé atrás tal, e falando, ó, esse cara não é o rei que você tá achando assim, não. Vou lhe conferir essa informação, né? Vamos ver isso aí, que às vezes é... Então tem vários tipos de coisa. Tem coisa que eu consumo, que eu acho legal pra caramba, engraçado. Tem outros que eu acho, pô, legal, o cara resgatou isso, pô, essa página tá fazendo esse tipo de coisa, acho legal. E tem outras que eu falo, pô, esse cara tá indo por um caminho que desmerecer os outros, ou só cuidar do lado da polêmica, da brigaiada. Não entra a banda, eu mandar uma notícia do The Mist, não entra, mas se eu falar, não vai entrar. Mas se eu falar, Korg fala que não sei o que da banda tal, ou o cara vai lá e coloca. Entendi. Vai falar, ou seja, o cara só vai no sangue, né? Ô, Batalha, até uma cobrança que eu já te fiz no passado. Por que você ainda não elaborou, por exemplo, um livro? Eu acho que não sou só eu, né? Eu acho que agora, ainda mais agora. Vamos fazer essa cobrança aí pra ele, galera. Vamos lá no Instagram do Batalha. Quero o livro, né? Hashtag. Pra falar a verdade, todas as vezes que eu fiquei mais focado nisso foi na época da pandemia, porque eu estava escrevendo ali, fazia só um negócio, e daí eu comecei a escrever. Só que eu quero, assim, toda vez, por exemplo, agora, eu saí da Road Crew, não estou escrevendo tanto, poderia continuar o livro. Aí o que eu fiz? Vou fazer um documentário do SP Metal em prol das bandas do Brasil, porque ninguém vai contar essa história. Daí eu paro o meu negócio para fazer do outro. Então eu acho que assim, não é falta de tempo, é de vontade de parar mesmo e fazer e eu achar que vai ficar legal. Porque um documentário, né? Um documentário, você tem que resumir, você tem que... Você não, você gosta de falar, você sabe minúcia sobre banda, sobre cena, sobre impressionante. tudo. Né? E é isso então, que eu acho que a gente estava falando de coisas, de jornalismo novo, de nova geração. Pô, eu sei que cada geração tem os seus heróis e tal, mas desdenhar do que veio antes e... isso daí eu não tô nem aí. Não tá no caminho certo no meio do metal. Porque a gente sabe coisa de lá. Você acha que essa galera fica? Que elas não são temporárias? Porque essa galera às vezes tá falando, tá querendo aparecer mostrando o radicalzão, entendeu? E daqui a pouco eles nem tá mais eu acredito que o mal que eles fazem, o problema é que o mal que eles fazem permanece. Assim, não, o estrago, mesmo que ele soma, ele já fez um estrago, ele já realizou um estrago ali. E aí meio que as pessoas que às vezes entram, tem pessoas que olham e falam, eu não quero isso. E essa pessoa poderia ter sido muito legal se tivesse entrado e não bater de frente. Você tá certo, que era aquele lance de falar assim, cala a boca aí, moleque, você não manja de nada de som. Então a gente eliminou um cara que poderia estar em alguma área do nosso meio. Poderia virar isso acontece muito com o professor de música. Às vezes o moleque tem um talento, às vezes ele tem dificuldade para aprender, o cara fala, não, você não serve para tocar. Acabou, às vezes, sabe? Isso, Ô, moleque, cala a boca, você não manja nada de som. Olha, se eu gosto de Metallica e tal, eu posso gostar de alguma banda. Você só gosta disso? Então cala a boca. Meu, pega, tipo, qualquer um. Você tá tirando um moleque do seu meio que poderia agregar em alguma coisa ou ser só mais um fã dedicado. Então, esse tipo de postura aí é aquilo que fala, o fã de rock mata o rock, né? Porque fica só na briga, banda contra banda. É até legal uma polêmica. Você prefere... Strauss mesmo falou, né, esses dias. A Anitta Strauss deu uma entrevista falando sobre isso, né? A gente brinca. Um bebê chorão, né? A gente brinca lá e prefere... Sabacose e o Dio, Metallica ou Megadeth, essas coisas, beleza, isso é legal falar, dá discussão. Zoeira, igual o futebol, né? Zoeira. Isso é beleza, mas ficar assim, eu gosto de estar bem aí e tirando mesmo, aí você tá tirando o cara do seu meio, aí é menos o quê? Menos lojas para vender camiseta, vai diminuindo. Aí o cara de fora, o empresarião, fala assim, é isso daqui que eu tenho que botar minha grana, mas os caras estão se batendo, aí só xingam um ou outro. Então, acontece isso, mas tem que mostrar as coisas boas também. Então, assim, só tretar e eliminar a gente. Esse moleque não presta, eu vou desenhar, você é velho, você é moleque e tal. Então... Batalha, eu vou te colocar agora no fogo. Tipo assim,
Eu queria que você nomeasse assim, 5 discos. 5, é sacanagem. 5 é foda, Que nem né? falava na Hollywood, Best 5 Albums of All Time. Vai lá, sua vez. 5 álbuns que são o álbum da vida e explica por quê, que momento que ele te pegou. Assim. Putz, eu vou colocar... Primeiro eu vou falar do Black Sabbath, que esse foi o primeiro, que é o volume 4, que foi por isso que eu tô falando aqui. Porque eu ouvi aquilo e falei, mudou meu mundo, que eu escutava black music, soul, funk antigo, anos 70, disco music. Então, heróis para mim era Nile Rodgers, Chic, Earth, Wind and Fire, essa a música dos anos 70 e desse tipo, black music. Quando eu ouvi Black Sabbath, o que eu sabia de rock era coisa da minha mãe, Elvis, Bill Haley, Little Richard, rock and roll, né? E em casa não tinha fã de Beatles, de Rolling Stones, não tinha essas coisas. E aí, com 10 anos, eu ouvi o volume 4. Eu não sabia o que era aquilo. Mas onde que você achou Porque isso? meu pai tinha sido advogado de gravadora e ele trazia umas caixas de disco de Que vinil, loucura, cara. de gravadora. Todo fim de ano era um monte de disco e tal, e eu ouvia tudo. Eu, com 4 anos de idade, eu tinha vitrolinha portátil ali. Sempre fui ligado em música. Minha mãe falou que eu colocava a música certa sem saber ler. Coloca a música tal da cantora Cláudia Barroso. Aí eu ia lá assim, plum. Não sabia ler, eu colocava porque eu já tinha decorado que aquela era a terceira do lado A. A loucura já estava. Já era um hospedeiro. Já estava aqui, né, naquela época. E aí, quando eu vi o volume 4, então eu passei a falar, bom, é isso que eu gosto, é disso aqui. Por sorte, o João Carlos, que era funcionário do escritório do meu pai, na rua José Bonifácio, centro de São Paulo, gostava de rock e metal. Aí um dia eu vi ele com um escrito assim, Black Sabbath, né? Fala Black Sabbath, né? Black Sabbath, mas fala Black Sabbath. Ah, eu tô gostando disso aí, Black Sabbath. Aí ele já tomou um susto assim, falou assim, ah, é? Aí chegou assim, bateu na porta da sala do meu pai, ô, doutor Batalha, eu vou levar o Ricardinho numa loja aqui e já volto. Nossa. Andou um pouquinho, subiu a escada, era o Woodstock Discos. Aí virou a escola do rock ali, o Valcir, praticamente moldou, assim, me moldou a virar fã de metal e conhecedor. Então, primeiro, volume 4, porque me colocou aqui. Segundo, Judas Priest Screaming for Vengeance. Nossa. Eu amo esse disco. Porque é um negócio que, nossa, Não, cara. e vamos falar, vou só abrir um parêntese aqui. O último álbum que eles lançaram é o maravilhoso. Judas, ele quando pega assim, acerta, Judas aí virou pra mim. Aí, indicação lá da Woodstock e tal, e aí ele falou, pô, esse moleque... Aí eu peguei o Screaming for Vengeance. Pra mim, aquela entrada de Hellion e Electric, aí eu falei assim, é isso aqui, é um negócio assim, mostra pra alguém o que é, não tô falando de riff, se fosse riff eu ia botar Symptom of the Universe, alguma coisa assim, mas se o cara falar assim, mostra pra alguém o que é heavy metal, aí eu ia colocar o cara sentado naquela sala com as Genelec, na áudio imersiva, pra ele ouvir The Hellion e Electric Eye junto. Aí aquele... Eu falei, o que é isso? Aí, isso daí é heavy metal. Então aquele disco marcou, e eu achava ele bem gravado, assim, nossa, som das guitarras. E aí o Judas virou uma das minhas bandas preferidas. E você viu o vídeo dele? Vídeo Judas daquele... Passava lá no Woodstock. Isso, passava no Carbono 14 e no Cine Rock Show, que era um cinema que a gente ia ver show. Naquela época a gente não tinha show nenhum, nada, em São Paulo eu via essas coisas. E aí era uma emoção que você estava vendo um show, né? Era absurdo. Esse segundo aí foi o do Judas, que também é uma das minhas bandas preferidas de heavy metal. Aí vou colocar em terceiro lugar Raining Blood, do Slayer. Nossa, foda. Porque aquela é a meia hora mais trash que existe. E aquilo lá, pra mim, eu já gostava, né, do Hell Away, do Show No Mercy, Hell Awaits, Out in the Chapel. Quando veio o Raining Blood, aquilo lá, eu falei, meu Deus, o que é isso, cara? Foda. E eu, como que eu escutei? Tinha os programas de rádio, né? Que a gente conhecia muita coisa através de programa de rádio.
E aí falou, vai tocar a nova do Slayer. Aí eu falei, meu... E a gente tava indo... Eu não lembro o que a gente tinha feito. E tava indo eu e um monte de amigo meu comendo Bob's, que é um negócio que nem tem mais, era na Bandeirantes. Aí, e ele tava com um som, tipo aquele sonzão grandão, que os caras que ouviam rap, ouviam no ouvido. Aí eu falei assim, eu só vou depois que escutar a nova do Slayer. Aí eu peguei, eu falei, você tem uma fita aí? Porque eu falei, eu vou gravar. Pô, vai desgravar a fita minha? Eu falei, vou. Pode, aí copiar, né? eu copiei. Aí eu coloquei assim, o aparelho dele era aqueles grandão que gravava, e eu fiquei dentro do carro e com o dedo assim para escutar. Aí tocou duas, Angel of Death e mais uma. Aí eu, nossa, que é isso? Aí eu ficava voltando e ouvindo. Aí os caras, pô, a nova do Slayer e tal. Aí quando a gente ouviu Raining Blood, ficou todo mundo foi ali. A primeira música que eu ouvi deles, eu fui no ensaio do It Hammer, e aí o Paulinho falou, não, você vai ter que ouvir. Você ouviu o It Hammer? Não, você vai ter que ouvir. E aí a galera acabou o ensaio, aí foi todo mundo para um estúdio chamado Big Band ali no Santa Teresa, que tinha uma galera de metal e tal. E aí deram play, cara. Quando eu ouvi, eu falei, caramba, e foi o primeiro ensaio de metal que eu vi, foi do It Hammer. E aí eu falei, foda. Não dá, porque é um negócio que impactou tanto. E aí tem no profile lá da Road Crew, tem a pergunta, qual disso você mais ouviu na vida? Aí tem até cara que fala, farofeiro, falou Slayer. Falei, porque é meia hora, eu ouvia e ouvia de novo. Porque eu achava tão pouco tempo que eu ouvia de novo. Você deixa ali, meia horinha lá. Foi Evil Has No Boundaries, daquele discos pirata lá de São Paulo. Na hora que eu ouvi, eu pirei, cara. Eu adoro o Show No Mercy. Porque o Valsir, ele tinha aquela coisa de professor mesmo, de quanto mais pessoas conhecerem mais bandas, melhor, para expandir o metal. E então ele gravava Coletânea Woodstock número 7, e eu comprava. E aí eu conheci Slayer com uma faixa que tinha na coletânea dele, aí eram outras bandas, e aí ele ia moldando, quando você chegava na loja, ele, tem um disco aqui que acho que você vai gostar, porque ele já sabia o seu gosto. E tinha cara que não foi com a cara do Slayer, não, isso aí, não gostei desse vocal. Aí ele fala, esse cara ele vai mais pro outro lado. Que doido. E aí ele ia mostrando coisas, e aí o cara ficava fã de outra linha, não ia pro trash e tal. Era a forma que a gente tinha, que era tipo, estilo old school de ser das coisas. Indicação. O algoritmo era a indicação do outro. Quando eu trabalhei na Cogumelo, eu lembro que eu peguei um cara assim, com Saxon. Eu olhei para casa do cara, o cara tava conversando comigo, eu não sei. Eu falei, ouve essa banda aqui. Toma. Eu lembro que não sei se foi o Wheels of Steel ou se foi o Crusader. Nossa. O cara chegou na outra semana e comprou a coleção toda. Então, era a indicação, e aí foi. Agora eu vou colocar em quarto lugar o Rat. Vou colocar o Invasion of Our Privacy, que agora a gente está em 2025, ele é de 85, faz 40 anos. E por quê? Porque de hard rock se tornou minha banda preferida, e aquela trinca inicial é difícil bater, que é You're in Love, Never Use Love e Lay It Down. É uma coisa de riff legal, tal, muito uma banda que eu gostava da imagem, de tudo, sei várias histórias. Finalmente consegui ver um show, né, que tocou em 2013 no Monsters of Rock. E assim, o Rat mudou a minha vida no sentido de... Eu era muito radical, eu só ouvia death metal e muito trash, tudo que era extremo me interessava, e o black metal até, bastante coisa. Só que black metal que eu falo bem no começo, né? O Bathory, o Venom, coisas assim, bem do começo, né? E aí eu, falava, tinha um amigo meu, Eduardo Borges, lá, ele... mas não é possível que você não gosta de Rat e tal. Já vi uns clipes na época da Gazeta e tal, é legal, mas eu eu só escuto... quero ouvir Slayer aqui, não sei o que, tal. Aquelas coisas de radicalzão e tal. Mas aí, às vezes, legal esse riff, né? O cara é Rat, né? Aí, outro dia tá lá outra situação e tal, aí, toca... legal esse riff, hein? É Hat, né? Aí um dia eu gravo essa porra aí pra mim, vai. E aí era o Invasion of Our Privacy. Aí eu fui lá, eu falei, puta bobeira que eu tô com esse negócio. Aí, vai, me dá essa porra aí. Comprei
todos os anteriores, aí comprei Dokken, aí virou a... Já foi. Tipo, aí já é farofa era. com ovo, essa é com bacon, essa é com tudo aqui, aí já virou a farofada inteira. Então, e o que aconteceu? Quem é muito radical não consegue trabalhar direito. Como que eu ia ser redator-chefe de uma revista se eu só gosto de uma linha? Né? Não dá, você tem que abrir a mente. Aí eu voltei a ouvir coisa que eu tinha largado, voltei a ouvir coisas assim com mais teclado, que era uma coisa que quem era radical tinha largado também. Não vou escutar essas coisas. Depois apareceu, né, os death metal sinfônico, É. os black metal sinfônico, né? Foi. E aí essa banda me levou para esse lado de abrir a mente toda e falar, pô, você tá sendo trouxa de ficar só nessa, né? E aí um outro disco, eu fiquei pensando que qual que eu vou colocar. O último é sempre mais difícil. Mas eu vou colocar, já que existem muitos álbuns conceituais no metal, eu vou colocar Queensryche Operation Mindcrime. Nossa. Porque é esse que tem a participação do Dio ou não? Não, esse é o parte 2. Ah, o parte 2. O Operation Mindcrime para mim é uma obra-prima e depois veio o Empire. O Queensryche é uma banda que eu adorei até certo ponto, né, da carreira. Vi no Rock in Rio 2, tudo, show animal. E esse disco é de ponta a ponta, eu acho perfeito por uma história conceitual, legal, que mexe com várias coisas, até de comportamento, de política, uma história legal. E assim, para representar os álbuns conceituais. Aí eu escolhi, mas assim, eu tenho um gosto bem amplo de várias coisas. Poderia ter colocado Celtic Frost, que é uma banda que eu adoro. legal pra Eu ia botar o Tio Megatherium e tal, mas eu pensei só para colocar um álbum conceitual. Em 2 discos você não engole. Putz, de banda que eu gosto? Não, 2 discos de banda que você No não geral, engole. Assim, você que fala assim, não dá, já tentei, não consigo, esse não é pra mim. Puta, ó, um que eu já tentei de um cara que é um artista para mim que poderia estar entre os melhores discos da vida, que é o Dio. Tem um disco dele que eu sei que nem é pior, não é nada, mas eu, assim, nesse lance de já tentei Lock Up the Wolves. Na época eu tentei. Aí passa um tempo, pô, não é possível, mas é o Dio tal, tem o clipe na TV, andando de skate, não gosto. Aí eu ouvia, pô, esse disco não dá. Então, Não é pra mim, né? não é pra mim, eu não gostei. Sabe, assim, não é que não é ruim, mas eu Não pegou? Não consegui, meu. Eu não consegui ouvir esse disco do Dio, assim, falar, pô, esse é o novo do Dio, adorei e tal, eu não gostei. E E o outro? um outro, vamos ver eu falei do Dio, tô pensando de banda que eu gosto, né? Isso é difícil. Que tem uns que eu falo assim, eu não gosto, mas tem 2 que são legais, né? Mas vale, mas vale. Pô, sabe assim, o Kiss é uma banda que eu adoro, né? Mas ele tem todo mundo vai achar que é o Carnival of Souls que eu vou falar, mas não é. Depois do Carnival of Souls, eles voltaram com Psycho Circles. Eu só tenho aquela música lá que eu gosto. Mas eu preferia que o Kiss tivesse ficado com a maquiagem e tal. Eu achei meio forçado. Mas você leu a biografia do Paul Stanley? Eu tenho lá. Porra, essa fase o Paul Stanley descasca, né? Porque ele era a banda. Né? Então... E eu, assim, eu pensava, pô, é legal, eu vi o show, volta da formação clássica, mas aí ficou uma coisa que pra mim, eu preferia aquela do passado, dos anos 70 inteiro, do Kiss com máscara. É legal, tudo, mas assim, é um disco que Psycho Circus virou um hit. A música virou um hit, mas é um disco que eu nunca coloco pra ouvir, ele e os que vêm depois. Entendi. Eu coloco dali pra trás. Então, assim, melhores do Kiss. Eu vou botar a música Psycho Circus. E os caras vão me matar porque eu falei isso, mas eu vou colocar. O resto eu não vou. Eu nem escuto esse disco e os outros que vieram depois. Não escuto. Eu tava apostando que você ia falar o Lulu, cara. Isso daí, pra mim, eu nem considero. Ou então, tudo bem, eu posso falar um que eu não considero de uma banda que eu sempre falo que eu adoro. O Cold Lake, do Celtic Frost. Cold Lake é um negócio que Você abomina? Eu fiquei passando mal na época. Eu falei, o que é isso? Celtic Frost fez isso? E tem outros discos também, o Wasp, que o primeiro é clássico, aquele Kill Fuck Die é ruim.
Mas aí eu não considero, não é um negócio que eu falo, pô, o Psycho Circus, tem a música Psycho Circus, tem uma outra Into the Void, uma outra coisa, mas tem música que copia Alice Cooper, é um negócio, puta, eu não gostei. E aí tem lá, Dokken, Shadow Life, eu dei, acho que nota 0 nisso daí. Eu coloquei assim, falei, mas é Dokken mesmo? Eu tirei o CD pra olhar. Caramba, e tem umas coisas nível? que eu odiei. Eu falei, nossa, que lixo isso. E assim, acontece de se ferrar, porque nem comprar pela capa. Uhum. Olha isso aqui, pô, mas isso aqui não é possível que é ruim. Aí você colocava, nossa. Eu pensei que o Abominog. Abominog, Eu olhava cara, e falei, nossa, esse disco vai destruir. O Night cara. of the Demon, que achava que era porrada e não era. Que a introdução você fala, é pior que Venom, mas não era isso, né? Mas assim, tem discos até bem piores, mas é esse negócio que você falou, escuta. E não pega. E não pega. Pra mim esse do Psycho Circus, não pega só a primeira música. Vamos finalizando agora com o conselho de batalha, porque assim, eu acho que você dá uns conselhos para as bandas novas que estão começando, os 5 S's do Batalha. Eu acho que assim, é essencial, saca, para as bandas que estão começando, para a sua visão, né? Que também quer virar que quer ir por esse caminho, entendeu? Que uma coisa que eu estava falando assim, às vezes, quem tem mais experiência, né? Não é nem idade, é experiência de vivência no meio, que às vezes o cara pode ter idade, mas não viveu um monte de coisa que a gente viveu. De estar atrás do palco, de tocar, de gravar, de viajar com banda, de cobrir show. Cada um tem a sua experiência. O cara deixar a molecada viver a época dela e, assim, eu não fico forçando o cara, ele tá aqui, ó, eu vou alugar o estúdio que eu quero ficar mostrando técnica o tempo inteiro de guitarra ou de batera, de tirar som, e o meu negócio é esse. Eu não quero montar uma banda e tocar num barzinho que cabe 30 pessoas com um equipamento podre, porque eu tenho que passar por isso, porque os caras que eu escuto passaram por isso, eu também tenho que passar. O cara não, eu não quero, eu quero ter meu dinheiro para comprar o equipamento bom, o equipamento de vídeo, de áudio, e ficar mostrando técnica que tem no meu canal aqui. Então, assim, a gente tem que entender que existe a demanda e o cara que é dessa geração que ele faz isso. Ele é o que falava antigamente o fantasminha do quarto, que tá cheio de músico que era bom pra caramba e nunca teve banda, e era o fantasminha do quarto dos anos 80 ou 90, vai. Mas agora o fantasminha do quarto tem milhões de seguidores, tem marca apoiando ele, é outra vivência. Então não é para meter o pau no cara. Agora, se é um cara que vai para esse campo de ter banda e vai se sujar na lama, se ferrar, tomar choque, esse tipo de coisa, porque acontece... tipo assim, ele não vai chegar no primeiro show, já tá no maior palco, tudo bonitinho, abrindo para uma banda que até influenciou ele. Abrir pra uma banda, você vai ficar com 1 metro de palco ali. Então, mas esse tipo de coisa que todo mundo passa, ele tem que ter essa noção e tem que ter aquele material básico que eu falo. Você vai chegar para ter uma carreira, então você tem que ter tudo, que é o sim, né? Presta atenção, bandas. Isso é legal. Você tem o sim, assim, eu preciso do release, sim. Tem o release? Tenho. Você tem material gráfico, logotipo, a capa em alta, tal, sim. Você tem videoclipe? Sim. Tem lyric vídeo? Sim. Tem vídeo ao vivo? Sim. Aí o cara já, tenho tudo. Você está em todas as plataformas, em mídia? Sim. Dá para escutar no streaming? Sim. Aí, o que acontece? O cara tem todo o material preparado para você jogar contra... eu tenho tudo. Você pode fazer o que por mim? Um promotor, um cara de uma rádio, você mandou o material, aí ele fica perguntando, às vezes, para saber mesmo. Mas outra, para ele ver o seu nível do quanto você quer com isso e quanto de profissional que você é. No sentido de falar assim, o cara é profissional, o cara tem tudo mesmo, essa banda tem tudo. Olha o merchandising dos caras, eles se preocupam com, sei lá, o Instagram deles é legal, os caras colocam a notícia também, sai no Facebook, eles preparam, os caras têm assessoria, os caras têm engenheiro, técnico de som quando vão em show, os caras analisam isso também em contratações, em algumas coisas que
se o cara tá perguntando, é que alguma coisa você fez para ele te fazer esse monte de pergunta, né? Não é à toa também. Você vai ficar, o Batalha falou, eu tenho tudo. Mas é porque tem um propósito você ter tudo. Você precisa mostrar que Você mostrar que você tem tudo. Quando nós fomos gravar o nosso videoclipe, eu falei, Batalha, tô pegando um S aqui. Ele falou mesmo, tem um S aqui que já tá agora. Já fazendo... Mas é isso, eu acho que Batalha aí, faz o seu merchan final ali pra câmera, divulga e tudo seu. Eu trabalho na ASE Press, na parte de música, né? Então é @ASE_Press, que é assessoria de imprensa e consultoria para bandas, né? Que eu faço há muito tempo. Tive a primeira, né, voltada para o metal, que foi a Brasil Music Press, e depois essa empresa é do meu irmão, Frederico Batalha, mas que trabalha com várias outras áreas também, incluindo esporte, né, que o meu irmão vem do esporte, e eu faço a parte de música há muito tempo, trabalho com metal e faço essa parte de consultoria também, que é uma parte, às vezes, que é importante, mas ninguém vê. Que é a estratégia, a preparação, bastidor, né? é aquilo que você vai executar depois e ninguém tá vendo, porque não é legal, a banda não sabe às vezes. Ele chega para mim, eu tenho tudo aqui pronto, o vídeo eu soltei em setembro do ano passado, então assim, ele ficou perdido, ele tem até alguns S's, mas a estratégia dele falhou. Eu falei, mas ninguém te falou isso para você soltar... Não tão antes ou não ter nada. Não, eu soltei o álbum, mas o clipe vai sair em dezembro. Nossa, não, a gente tá em janeiro, meu. Dá para trabalhar o ano inteiro e você programar o clipe para dezembro. Tá errado isso. Então, e o que eu falo às vezes é que assim, por melhor que seja, por mais fanbase, que é base de fãs, amigos, nome, muita gente não tá esperando sentado a sua banda lançar coisa. Tá esperando do Metallica, do Iron Maiden, do Slipknot, do AC/DC, sei lá, alguma outra coisa assim. Isso ele tá esperando. E aí, então, segura para tudo a ansiedade. Segura a ansiedade e prepara o material com estratégia, porque isso vai ajudar a banda. Tipo assim, não fica ansioso. Mas ficou tão legal, eu já soltei. Segura, bola essa estratégia, que isso vai ser importante. Até mesmo para você, esse S aqui que ele falou eu tenho, mas eu vou esperar ter mais para aí a gente bolar a estrutura. E assim, às vezes o cara, ele consegue bolar tudo isso até julho. Qual o problema dele soltar assim uns singles e em agosto ter o álbum? Ele já fez toda a estratégia antes. Não, os caras não aguentam esperar. Já solta tudo. E aí solta, às vezes, dependendo da mídia. Então, assim, vale estudar e integrar as coisas todas. E fazer uma consultoria com ela. Tem, estudar o próprio meio. Demist já é cliente do nosso... Tipo assim, estudar o próprio meio, né? Que a gente fala, o cara quer sair em tudo quanto é lugar, mas ele nem conhece, ele não sabia que tinha aquela mídia, ele não sabia um monte de coisa. Então, assim, estuda o seu próprio meio, porque se você não vai no bar que toca metal, você não vai na loja que vende metal, você não vai na loja de instrumento, você não conhece o programa de rádio que toca metal, que pode tocar a sua música, mas você nunca ouviu, você não deu audiência para ele, você não segue mídias de Instagram, de TikTok, você não segue páginas do Facebook, você não compra revista, você não lê site. Então, você está nesse meio mesmo? Pensa nisso. Você não consome esse meio, mas você quer que a sua banda faça tudo isso. Então, é uma coisa para pensar. É isso. E aí, papai, últimas palavras? Meu querido, muito obrigado. Valeu, prazerzão, cara. Valeu mesmo. Primeirão, cobaia. Então, é isso aí. Sigam vida longa, Demist, né? Sigam o Demist nas redes sociais e até o próximo. E é isso, então, não esqueça de inscrever, ativar o sininho, compartilhar aí, mandar pra galera, que aí a gente vai ter próximos programas. Então é isso, valeu demais!